meus amigos da TV Relacionamento. Estamos com mais uma vez aqui no programa Amauri Resgate, com apoio do Juventude contra o Crack e do Mundo Sem Drogas. Mais uma vez batendo um papo com o nosso amigo Regis, né? Semana passada batendo um papo com a mãe, foi muito bacana. E hoje, né, nós vamos bater um bate-papo, né? E falando um pouco aí do frio que está acontecendo aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas por todo o Brasil, né? Nós estamos numa temporada agora de inverno, né, Regis? E a gente sabe muito bem como é que é as coisas, principalmente nas casas de recuperação, comunidade terapêutica, né? E todos os trabalhos que estão sendo executados, fora as ações sociais. Desde entanto, eu já quero convidar vocês para o dia 26 de junho, que é o Dia Mundial de Combate e Prevenção às Drogas. Nós vamos estar fazendo um trabalho muito bacana aqui na Câmara Municipal dos Vereadores. Você é o nosso convidado especial a partir das 19 horas. Né, Regis? Eu creio que o Regis também vai estar lá junto com a gente, fazendo esse trabalho bacana, legal. Boa tarde, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Igualmente. Vamos estar lá também aí, falando um pouquinho aí da minha história. Mas, que nem o senhor falou hoje aí sobre o frio, né? Tem muita procura na casa de recuperação nos dias frios? Meu Deus! A minha comunidade terapêutica, só para você ter uma ideia, nós temos uma capacidade lá, tá? No limite. Normalmente, quantas pessoas são? Olha, normalmente eu acolho em torno de 20, mas nessa época chega até 30. Né? O sofá, os lugares que a gente... Porque muitas das vezes é assim, pessoal. A gente não pode acolher a mais da nossa média, porque existe tudo um cronograma. É um tanto de alimentação, você vai ter problema com a vigilância também. E daí por diante. Sim. A gente vai ter problema sério. E sem contar as epidemias, as doenças, as gripes, etc. A maioria vem com TB, que é a tuberculose, e daí por diante. Então, todas as comunidades terapêuticas, ela tem que pensar na adequado à população, né? De acordo com a população, de acordo com o banheiro, de acordo com a cozinha, tem tudo isso. Então, pastor, eu passei por algumas casas que segurança ou saúde era segundo, terceiro caso, né? Porque às vezes a mãezinha chega lá com o cara e tal, ó, preciso pôr meu filho. E aí, né, às vezes acaba indo contra essas leis, contra essas regras, priorizando a vida, né? Mas isso a gente fala uma outra vez sobre essas casos. Sim. Né? Eu vou te falar sobre o meu caso. Por que no frio eu procurava a casa de recuperação? Mas não era para tratar o meu problema da droga. Era só para fugir do frio, né, meu? Então, na verdade, eu falei para você, foram 7 internações. E várias dessas internações ocorreram justamente no inverno. No inverno. Porque viver na rua já é difícil. Tem a fome, tem a falta de higiene. Fala, pastor. Fala um pouquinho, quanto tempo já aconteceu de você ver ou você já passou por isso e ficar sem tomar banho? Ixi, pastor, eu conto ali no livro ali, ó. Teve vezes que eu fiquei 1 ano e 3 meses sem tomar banho. Sério, cara? Porque o uso de drogas faz com que um cara abandone o autocuidado. Eu não me importava. Mas que não sentia nada no corpo? Lógico que sente. Coceira, dor. Os caras falam muito daquele bichinho que fica... A tiriça? É. Tem tudo isso aí, né, pastor? Frieira nos dedos. Certo. Por você ver o quanto o cara se abandona no uso de drogas, né? Que nada mais para eles importa, né? E é bastante difícil a pessoa se reconhecer nessa condição, porque mesmo quando eu estava lá na rua, cagado e mijado, na condição já não era mais ser humano. Ali ele já era criatura, comendo baú com meio dos ratos, cabalata, tem alguns poemas que eu falo disso, certo? Às vezes as pessoas olhavam e se escandalizavam. Nossa! Falando nisso, Regis, me fez lembrar uma coisa aqui. Eu peguei esses dias um rapaz com leptospirose. Doença do rato, né? Doença do rato. Da urina? Da urina do rato. E aí o camarada passou por um processo comigo de recuperação. Por quê? Ficou internado no hospital, passou uma semana na UTI, mais o tempo que ficou quase um mês e meio internado. Ele veio ainda com um vírus ativo no organismo dele. E ele tomando um coquetel de medicamento o tempo todo.
todo para combater, fazendo vários exames. Quando ele melhorou um pouquinho, o que ele fez? Rua. Passou aqui e nunca mais voltou. Tchau, rua. Para você ver como a parada é, irmão. O cara percorrendo o risco de morte, sabendo que, mas muitas das vezes ele abandona tudo, abandona o tratamento, abandona tudo. Por quê? Porque ele quer viver no uso da substância. Ele quer satisfazer a vontade dele. Ele nem olha que aquilo ali provavelmente no futuro pode voltar e ser mais agressivo, os medicamentos não combaterem e acabar perdendo a vida, mas nada para ele importa a não ser o uso. Dependência química, ela vai agir no cérebro na área do... Aqui é o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões. Cara, imagina que você não passa a ter mais decisão alguma da tua vida. O que vai decidir? A necessidade de usar. Você já assistiu aquele filme Exterminador do Futuro? Tem uma hora que só sobra só o bracinho do robô. Sim. E o bracinho continuava. Sim. Você sabia que às vezes eu estava reciclando e tal, e eu sabia se tinha latinha só de ver por fora, né? Você se acostuma, você cria habilidade. Então, às vezes eu passava a mão, só que eu me enganava, era um monte de caco de vidro. Nessa que você passa a mão, faz ó, no dedo. Pergunta se ali eu ia na Santa Casa. Eu enrolava um pano ali e continuava na minha ação. Eu tava que nem a mãozinha, ó. Não parava. O precioso. As mães falam, ó, vou deixar meu filho aqui, ó. Aí você fala, beleza, mãe, eu vou deixar. No outro dia, cadê o filho? A mãozinha. Os caras, eu recebo umas histórias das pessoas. Ah, deixei meu filho numa casa de recuperação, 50 quilômetros no meio do mato. Outro estado. Lá a pé. Ultrapassa todos os limites. Ah, tem um muro de 3 metros. Quero ver ele embora. Contenção. Quantas das mães que levam o filho para contenção, tá lá numa clínica fechada, aí o camarada foge, a mãe liga desesperada, meu filho fugiu. Eu falei, senhora, de presídio, foge. De cadeia, imagina foge, aqui que o portão tá aberto, aqui é escolha, o cara só fica aqui se quiser. Quer se recuperar, é escolha, parça. Não um dia, quando os caras do Morro querem chamar para as ideias. Não no dia de frio só que se recupera. No dia de calor, vamos para a praia. Oh, dá um copão. Sim. Se recuperar nos dias difíceis é fácil, né, pastor? Sim. Foi aquilo que a gente estava comentando uns minutos atrás. É muito complexo. Comportamento, pensamentos, atitudes. Sentimental. O emocional. As crises, as frustrações, as dificuldades, a falta de fé, a desesperança. É tudo ativo. Tem umas partes que é recuperação. Tem umas partes que é a doença que tá como? Sim. Eu baria aqui e o cara ia ficar bravo comigo. É que o microfone ia voar tudo. Eu tenho que me segurar, você sabe, né? Para de usar droga é fácil, pai. Eu quero ver conviver, conseguir lidar no outro dia, meu. Tem vontade de abandonar tudo. Várias vezes minha mãe falava, pô, meu filho estava tão bem, o que aconteceu? Eu estava já lutando para não recair. E você sabe, quem é usuário de droga vai viver sempre lutando para não se recair. Porque quando a gente esquece dos princípios, certo? Que é a boa vontade, é o autocuidado. Às vezes eu deixo uma louça ali em casa, ali eu já fico preocupando, falo, olha a adicção ali ó, se manifestando. Vamos arrumar a cama. Ixi, nem me fale. Quando a gente está dentro da comunidade terapêutica, o que a gente mais percebe é isso. É os comportamentos. Sim, coisa simples. Não arrumar a cama, não cuidar da roupa, não cuidar muitas das vezes do seu próprio... O autocuidado. O autocuidado em si. Que reflete para os outros, mano. Para as outras pessoas. Então aí ele já percebe que ele já está... São indícios. Porque o cara não volta a usar droga de um dia para o outro. É que na verdade a gente sempre fala dentro da comunidade terapêutica assim, a droga é só a cereja do bolo. A ponta do iceberg. O restante. Por isso que você focar no tratamento só da droga não resolve. Tem que tratar do todo. Sim. Às vezes a família adoeceu. Eu não falei para você, quando eu chegava em casa,
telefone tava em cima, todo mundo, reza, esconde o telefone, esconde tudo. Eu falei, oxe, nem ia pegar nada. Vocês já estavam me dando gatilho, mas é porque a família também não sabia lidar comigo, pô. Porque quantas vezes ela deixou o telefone e eu peguei. Depois eu falava, você que deixou o telefone aí, ó, dando de vítima ainda. Sim, o adicto tem muito disso. Manipulava todo mundo, eu não falei ali embaixo lá pro seu, hein? Você acha que hoje eu manipulo ou não? Eu sou meu pior inimigo, pastor. Só Deus na minha vida, mano. Só parei de usar droga. E o mais louco que tem cara querendo manipular, achando que ele está sendo manipulado, mas na verdade ele só está salvo. Porque passou por todos os processos e sabe como é que as coisas funcionam. Sim. Quando a pessoa quer usar a gente, quando quer manipular, quando não olha a mão de duas vias, a gente detecta. Sim. Mas muitas vezes a gente fica caladinho e deixa o tempo mostrar. Quando mostra, pum, eu já sabia. Certo. Comportamento, né, meu? Comportamento. Então, por exemplo, o que a gente mais vê nisso é, nessa época, as pessoas procurando ajuda, mas na verdade elas não querem ajuda, querem passar um tempo, engordar, comer um pouquinho, ficar fortinho, quando voltar de novo às vezes até juntar um kit na casa de recuperação, né? Que eles vão ganhando roupa, chega lá sem nada, quando juntar a mala, faz o quê? Você sabe como eu chamo kit? Kit mete o louco. Kit, né, cara, que chega lá pra pedir Bolsa Família. Ó, como não tem aquele bagulho do... Tem. O cara vai lá, dá os documentos, primeira parcela que recebe... Tchau. Boa sorte. E acontece muito, hein? Inclusive, na região onde eu estou, as comunidades terapêuticas lá estão tudo travadas. Não pode fazer isso. Bateu naquele endereço, os caras já sabem que ali é uma casa de recuperação, a comunidade terapêutica eles não libera por causa desse tipo de incidente. E não é um nem dois. A índole do cara, né? E acaba prejudicando. Posso falar uma parada? Tá sendo... E é por isso que o cara é difícil voltar a ter a credibilidade, as pessoas voltar a acreditar. Tem várias pessoas que falam, eu tô um ano sem usar droga, as pessoas não acreditam em mim. Aí eu já dou logo aquela. Eu falei, quantos anos você enganou as pessoas? Você enganou as pessoas 30 anos, 2, 3 dias que você parou. Quantas vezes você falou que você ia mudar de vida e você não mudou? Quantas vezes você falou, acredita em mim, e o cara foi e acreditou e você fez o quê? E agora você acha que as pessoas vão te oferecer tudo? Você vai ter que conquistar, para reconquistar tudo. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, irmão, você está aí bem, cuida para você não voltar para trás, porque você sabe a dificuldade que é para se levantar. Para cair, basta um convite. Para cair, basta uma frustração. Mas e para se levantar, parça? É uma guerra. Você vai precisar muito da misericórdia de Deus. E sem contar, Regis, que hoje a gente ouve muito não. E pra gente é difícil ouvir o não. Sim. Eu gosto sim. Eu gosto de falar que você é um cara da hora. Top, da hora. Me criticar eu não sei lidar, não. Já bate. E isso é da doença, né, Regis? Sim. Sabendo que a gente recebe isso, e aí muitas das vezes a gente se frustra, a gente se acha inferior. Aí quantas vezes eu usei isso a meu favor? Sim. Certo? Eu ia lá e eu não me esforçava no projeto, justamente para dar errado, justamente para usar a frustração ao meu favor. Não nada dá certo na minha vida. Ó céu, mas pergunta. Terra. Carreguei a geladeira quando eu quis dar um trago, filho. Nas costas. A geladeirona. E para ir na recuperação, ó. Tá pra você ali do lado. Tá longe. Não é? Terapeuta lá é mó fraco. Chega lá, os caras só falam de droga. E na rua ele faz o quê? Mas a família não sabe, a família fica presa, tá ligado? Por falta de informação. Em vez de pôr o cara em confronto. Aí você falou palavra dura, hein? Eita Deus, quem poderá suportar essa palavra aí, hein? Confronto. De repente, na hora que bate o confronto, a mochilinha vai... hora que Jesus fala assim, ei Pedro, queres tu também se retirar? Aonde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida, mano. A salvação. Tem cara que o cara na casa de recuperação falava um bolão. Porque é o confronto. Quer ir embora? Vai lá embora mesmo. Você quer usar droga, né? E tal. Lembra o sofrimento da sua mãe? Você lembra que você falou?
com a sua mãe quando você chegou aqui? Mãe, eu vou mudar de vida. Prometeu, Você é chorou? um mentiroso. Você gosta de usar droga. Nossa, você está confrontando o cara. Hoje o cara é assim, mano. Pega a sua mala e vai embora. Sim. Ela foi lá, deu o trago. Mano, 2 horas depois, aí, pastor, deixa eu voltar aí. Bate todo arrependimento. Regis, nós vamos continuar batendo esse bate-papo, levando essa informação para as famílias que estão do outro lado. Teve relacionamento, tem essa missão, né? Da gente alertar a sociedade e cada vez mais criar políticas públicas, trabalhos de prevenção e combate às drogas, né? Foi muito bacana esse bate-papo que a gente teve hoje, mas a gente vai continuar falando disso. E falando pontos de referência, como se recuperar, quais os métodos e as metodologias de tratamento. É isso aí, a missão. Tá bom? Obrigado a todos, né? Agradece o pessoal aí. Acompanha na rede social. Certo, procura lá o Gringo Skate Sempre, beleza? Tamo junto. Até a próxima.